No Saber Direito dessa semana, o professor Mário Paiva fala sobre direito digital. Você vai conhecer o direito digital como disciplina, o direito digital penal, do trabalho e dos contratos, além de entender como funciona a disponibilização de dados judiciais em meio digital. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu me chamo Mário Paiva, sou advogado, professor e há 25 anos venho estudando o impacto da tecnologia no direito. Neste momento, nesta aula, vamos adentrar no impacto da tecnologia nos contratos, no direito civil, a importância do estudo do direito digital é extremamente importante para a solução dos litígios. Começamos o curso de Direito Digital entendendo que há uma ruptura entre os contratos, entre o mundo físico e o mundo digital. Não podemos mais nos dar ao luxo e permitir ter um pensamento no modo físico. Temos que adentrar nossos estudos em uma nova e revolucionária seara do direito. E por isso, estamos adentrando no início deste curso, propondo aos senhores e às senhoras uma reflexão sobre o comportamento da tecnologia nos dias atuais. E para isso, precisamos estruturar o direito em um ramo específico que estude essas transformações. E esse objeto, o objeto da primeira aula, lança uma reflexão no sentido de colocar em discussão um ramo específico do direito, que seria o direito digital. Após esta introdução, seguimos com a segunda aula, analisando o impacto da tecnologia no direito penal, depois no direito do trabalho e agora nos contratos e afins em direito civil. Não há nada mais comum hoje do que os contratos digitais. A todo momento e a toda hora são feitos, são realizados, até mesmo com desconhecimento do próprio usuário, do próprio contratante, em relação ao fechamento dos contratos eletrônicos, que muitas das vezes são colocados em linhas que pouco perceptíveis nos finais da aceitação da compra de um bem. E que o usuário dificilmente ou sequer lê os termos do contrato. Por isso, você, usuário, profissional, deve mergulhar no entendimento, cautelosamente, lendo com tranquilidade aquelas cláusulas contratuais. Só que nós estamos hoje numa tecnologia vindoura chamada 5G. 5G, a quinta geração de tecnologia, simplesmente vai revolucionar o mercado e vai revolucionar as nossas vidas numa velocidade superior a 100 vezes o que já praticamos na 4G. Agora, imagine-se que, com toda esta tecnologia, com toda essa desenvoltura e essa velocidade, em favor
da celebração de contratos. Se nas tecnologias anteriores dificilmente há uma simples leitura dos contratos, imagine-se hoje, imagine-se daqui para o futuro. Então, os profissionais de direito têm, sem dúvida nenhuma, a necessidade de criar elementos necessários para a solução e intermediação de problemas advindos do contrato eletrônico. Passamos, sem dúvida nenhuma, sem exagero nenhum, por uma revolução no campo do direito. A tecnologia estabeleceu uma verdadeira ruptura entre o físico e o digital. Temos que levar nossos questionamentos, levar nossa inteligência para se apropriar de elementos necessários para a correta interpretação dos contratos. Não podemos mais, e isso já venho dizendo desde a primeira aula, não podemos pensar numa caixa como uma caixa fechada. Precisamos usar elementos, usar princípios, usar tecnologias de pensamento avançadas para dar cobro à imensa demanda que já existe e que irá se multiplicar em torno da classificação, da interpretação e do impacto da tecnologia nos contratos digitais. Vemos que a mudança é fantástica, a mudança é imprescindível. Não há como o profissional do direito, não há como qualquer tipo de situação em que envolvam compras de bens de consumo, por exemplo, que dificilmente não são chanceladas por um contrato eletrônico. Aquele clique, aquele X eletronicamente que você anue e concorda. E aí são variadas as problemáticas. Antigamente, eu nem digo antigamente, há alguns anos atrás, nos questionávamos em relação a assinaturas físicas. Questionávamos a validade do contrato através de assinaturas, através do reconhecimento de assinaturas, 3 vias de contrato, 2 testemunhas e outros mecanismos de segurança daqueles contratos. Nas procurações outorgadas a advogados, os reconhecimentos das firmas, o reconhecimento da assinatura, um órgão específico para celebrar aquele contrato de forma válida. Hoje, atualmente, nem sequer mais é necessária o reconhecimento da firma de procuração. E nem também em contratos digitais, que muitas das vezes são celebrados através de assinaturas digitais ou assinaturas eletrônicas. O problema é o volume da situação. O problema é quando a situação não dá certo. O problema é quando a celebração do contrato não dá certo. E aí é que começam os problemas. Até o presente momento, o que nós vimos? Um contrato digital, várias chancelas digitais, a validade desse contrato e o imenso número de contratos celebrados pela via eletrônica para, por exemplo, bens de consumo. E não conseguimos alcançar elementos que visem a sugerir soluções quando aquele contrato efetivamente não dá certo.
Vemos que hoje, e aí que sempre costumo reiteradas vezes atentar para o desafio meu, dos senhores e das senhoras. O desafio de implementar meios possíveis e atuais no sentido de dar competência a esses contratos. Uma das situações mais relevantes é aquela situação em que os contratos são celebrados a nível internacional. Com a facilidade da compra de bens de consumo, por exemplo, os contratos começaram a ser internacionalizados. E aí começa uma problemática em relação à competência. E aí começa que princípios já muitas das vezes solidificados na jurisprudência, no direito, muitas das vezes não podem ser adaptados àquele tipo de contrato. E aí começam as problemáticas em relação à competência, em relação a quem você contratou, a que site você contratou, que pessoa é responsável por aqueles danos provenientes de um contrato digital, que muitas das vezes desembocam em crimes virtuais, porque nem sequer o produto existe e nem sequer aquele ofertante tem o produto ou sequer existe no campo do direito e no campo concreto. Portanto, precisamos, como dito sempre, de elementos necessários ou então de uma doutrina ou de pensamentos que visem encontrar soluções efetivas no direito para as questões advindas do meio eletrônico. Vejam que a compra, o avanço, por exemplo, da pandemia, solidificou ainda mais as compras realizadas através de modos remotos. Cada compra, cada busca, cada pedido quer dizer um contrato celebrado. Os responsáveis, em muitas das vezes, tentam se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. Seja quando o produto chega de forma diversa, seja quando há um acidente no transporte, seja quando não é entregue a mercadoria. E aí precisamos de uma teoria específica que busque o consumidor, que busque o contratante para que ele tenha sólidas premissas jurídicas que consigam dar uma garantia àqueles contratos. Não podemos mais permitir pensar naquele modelo de contrato, naquele modelo com duas testemunhas, presencial, físico e com assinaturas reconhecidas. Precisamos avançar porque, neste modo, muitos dos contratos virtuais não poderiam ser celebrados. Vejam, a tecnologia é um aliado para as relações sociais, é um aliado para os contratos, mas temos que alertar aos senhores e às senhoras, que, pura e simplesmente, teremos que avançar. Teremos que criar perspectivas no direito no sentido de contornar essas situações. Primeiramente, um grande conselho, o maior de todos, e aí, relembrando as outras aulas, o maior conceito, a maior proteção do contratante
do consumidor, a maior proteção é, sem dúvida, a prevenção. Por isso, você, profissional do direito, você advogado, magistrado, que utiliza normalmente, estudante de direitos, que utiliza-se normalmente dos contratos eletrônicos para quaisquer atos da vida civil, da vida normal, que tenham cuidado de ler. Esse é, sem dúvida alguma, o maior conselho e a melhor situação de prevenção. O problema, como nós estamos na tecnologia 5G, é que pouquíssimas pessoas perdem o tempo lendo contratos. E aí que vai uma celeuma de muitos e muitos problemas que desembocam na justiça. E a justiça, por seu turno, vai continuar definindo as premissas desses contratos eletrônicos com bases em decisões jurisprudenciais. E aí começam as celeumas em relação a esses contratos. A situação é muito perplexa. A situação é muito desafiadora. Vejam que muitos dos produtos consumidos, muitos dos produtos que vêm a ser comprados através de contratos digitais, têm uma série de requisitos estes próprios da relação comercial digital. Hoje, muitas das pessoas preferem, obviamente, comprar através de sites, através de janelas na internet. E aí vem a questão da prevenção. Obviamente que hoje nós, consumidores, nós, contratantes, muitas das vezes preferimos e temos mais segurança, e aí, não levando em consideração a questão da minha vontade de comprar pelos meios tecnológicos, mas levando em consideração que muitas das vezes nós, consumidores, nós, contratantes, temos uma segurança muito mais relevante, compramos bens muito mais acessíveis e muito mais garantidos pelo meio eletrônico. Mas aí me perguntou, Mário, como é que pode? Numa loja física, num contrato físico, temos muito mais segurança em relação à compra de bens de consumo ou à contratação de outros serviços ou compra de outros serviços ou celebrações de outros serviços. Não. Muitas das vezes, a compra realizada pela internet é muito mais segura. Só que existem elementos de prevenção que são necessários para a correta compra, para a correta celebração dos contratos. O primeiro deles, como foi dito, gira em torno da simples leitura do contrato. Caso haja dúvidas em relação a cláusulas contratuais, os profissionais do direito estão aptos a dirimir. O problema é que a necessidade de celebração do contrato digital e a rapidez desses contratos levam à leniência do contratante. Caso o contratante venha comprar através de um contrato digital, eu garanto que, desde que estabelecidas as premissas necessárias para a celebração, com certeza, não só a celebração será feita de forma correta,
como também as premissas do contrato e o direito de arrependimento será muito mais eficaz para a resolução da situação. Então, temos aí um contrato eletrônico, temos uma validade daquele contrato eletrônico, vemos que o próprio Código Civil, o Código de Processo Civil, decisões das cortes superiores, decidindo até mesmo que um clique de um app já vincula a um contrato virtual. Vemos a velocidade dessas situações, mas, ao mesmo tempo, entendemos que tanto o contratante quanto o consumidor deve estar atento às normas contratuais, que são leis entre as partes. O pacta sunt servanda, os contratos têm que ser cumpridos. E não é a forma deles que irá permitir a inexecução contratual. O que temos que ver, o que temos que entender, é que este modo é válido, este modo é aceito nos tribunais, este modo é vinculado a um processo que pode ser utilizado em demandas judiciais. O problema é a questão da identidade do fornecedor, da identidade dos contratantes. E essa identidade pode ser verificada de forma tranquila na própria internet. Há sites e mecanismos muito relevantes, muito importantes, que com certeza dão garantia ou aumentam a garantia no caso de compra, no caso de contratação. Portanto, temos que ficar atentos para a questão da prevenção. A prevenção é a melhor das ferramentas no contrato digital. A prevenção e a leitura das cláusulas contratuais. Também, em nenhum momento, podemos pensar que existe um mundo virtual e um mundo físico. Os elementos de um contrato são elementos que devem obrigar as partes a se relacionar. Nessa obrigação, com assinaturas digitais, com verificação até mesmo da verificação por cartórios que já aceitam assinaturas eletrônicas, cartórios digitais, são contratos de plena validade. E o meio virtual apenas acelera a confecção e a validade desses contratos. Só que a questão da prevenção sempre vem à tona. Porque a prevenção, ela é fundamental na realização de um contrato e na auferição das responsabilidades. As responsabilidades contratuais, advindas de problemas perseguidos pelo contrato, também são usualmente praticados e levam a dúvidas muito importantes que podem levar as pessoas a um prejuízo considerável através de processos judiciais, através de processos eletrônicos, para dar validade e cumprimento. Para esses contratos, existe uma necessidade permanente de a avaliação preventiva. Neles, a responsabilidade, muitas das vezes, é segmentada. Muitas das vezes, os fornecedores, os contratantes, tentam se desvincular das responsabilidades advindas dos contratos eletrônicos, seja no transporte, seja no fornecimento, seja no produto.
No entanto, você, contratante, você, consumidor, tem a obrigação e a facilidade de identificar o que é melhor para a realização do contrato. Pessoas jurídicas, com certeza, são mais confiáveis, tendo em vista a própria consulta do CNPJ. Você, consultando o CNPJ, você fazendo uma verificação daquela empresa, daquele fornecedor, é capaz de saber da existência daquele contratante, da existência física, através de sites de reclamações, através de sites de consumo. Muitas das vezes, vocês podem tentar se garantir de uma forma mais perfeita. Compras de viagens, compras de bens, todas elas perpassam por uma doutrina, por uma legalidade e por uma verificação que pode ser feita justamente e através da internet. Portanto, aqui, como idealizador e como propulsor de muitos contratos, tenho que essa é a experiência presente. Esse é o presente e se multiplicará no futuro, bastando apenas que os contratantes tenham elementos suficientes para desenvolver um contrato realmente válido e que não gerem problemas. A nível de doutrina, a nível de jurisprudência, já há muito tempo esses contratos são permitidos de forma válida, são permitidos de forma tranquila. Há muito tempo não se discute esse tipo de situação, salvo nos casos em que há incorreções em relação ao abuso do direito, em relação à incapacidade legal para as partes, a questão, por exemplo, de objetos ilícitos como contratados, objetos provenientes de furtos, situações de fornecimento, por exemplo, de drogas. Claro que, sendo objeto ilícito, obviamente os contratos não têm validade. Mas aqueles contratos com objeto lícito, com partes competentes, com sujeitos competentes e objeto lícito, é possível, é transparente um contrato para compra de bens ou outras necessidades. No entanto, como sempre digo, esses tipos de contratos, eles são, sem dúvida alguma, seguros, desde que feitos com as orientações já mencionadas. Aquele contrato antigo, aquele contrato na base física, também pode ser celebrado, mas a cada dia vem se tornando obsoleto. Por isso, temos que avançar nos elementos que vão de encontro ao estudo efetivo de princípios que levem à correta dimensão desses contratos. E aí, vamos perceber que muitas perguntas estão sem resposta. Contratos provenientes do estrangeiro, contratos de pessoas que não se obrigam a entregar aquela mercadoria, um imposto incidente, contratos em que há aluguel, há intermediação
Contratos de aluguéis com intermediação de terceiros, como alguns aplicativos fazem. Contratos que são contratos interpessoais, contratos de namoro, por exemplo. Contratos em que envolvem outras alternativas e outras situações que geram uma perplexidade na obrigação e na responsabilidade. Vemos no passado, em aulas passadas, que muitos princípios constitucionais hoje estão obsoletos. Princípios contratuais também hoje estão obsoletos. Hoje precisam ser pensados na velocidade 5G. Precisam ser pensados de uma forma que consiga fazer frente às demandas provenientes dos contratos digitais. Não há mais espaço para os profissionais do direito que permitem ou que pensam no meio físico e transportam para o meio digital. Esse, para mim, como especialista na área, é uma das principais enganos, é uma das principais incorreções que o profissional do direito hoje comete. Não é possível, ou é muito difícil, a questão da interpretação dos contratos no meio físico, transportando para o meio digital. Eles, muitas das vezes, não são adequados para a solução dos conflitos. O que nós vemos é justamente uma ruptura. O que há é uma verdadeira ruptura. Os estudos em relação ao direito, os estudos do impacto do contrato digital não devem ser mais pensados da forma física. Até mesmo porque muitos desses princípios, como já vistos nas aulas passadas, simplesmente não conseguem prever os danos e a materialidade desses contratos. Por isso, diante dessa ruptura, diante dessa velocidade, temos que criar, por exemplo, mecanismos de inteligência artificial necessária, mas comandada pelo ser humano, no sentido de qualificar, no sentido de corrigir, no sentido de verificar a validade desses contratos. Utilizando a inteligência artificial, que hoje já é uma realidade na verificação dos contratos, entendemos que é possível fazer frente a esse contrato, e aí vejam bem, vejam a importância de criar novos mecanismos, a importância de tentar impingir a interpretação dos contratos através de uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial esta de acordo com as normas provenientes dos estatutos colocados à nossa disposição. Propugnamos sempre uma mudança definitiva e uma mudança importante do modo de interpretação dos contratos. E acreditamos que a inteligência artificial é um modo já utilizado que vem de encontro a uma segurança e velocidade das contratações digitais.
Por isso, temos em mente que a utilização da inteligência artificial para verificar as qualificações, verificar a adequação do contrato a normas e leis vigentes, a jurisprudência, a doutrina e a legislação vigente. Daí, conseguimos, de certa forma, colocar à disposição daquele contratante, daquele consumidor, daquele proprietário de imóvel ou inquilino, conseguimos colocar uma ferramenta digital, legal, para a verificação desses contratos eletrônicos, dando então seguranças às partes, colocando as partes em uma situação de igualdade, onde, tecnologicamente, seria possível e será possível a conferência da legalidade das cláusulas contratuais. Percebam que até mesmo a tecnologia, a serviço do bem, a serviço do complexo jurídico de normas, pode viabilizar um contrato seguro, um contrato que possa ser analisado através de softwares determinados que validem as condições do contrato de acordo com as normas vigentes. Sendo assim, nós vemos a capacidade dos sistemas de informática a serviço da legalidade das celebrações contratuais. Vemos, então, que a solução realmente está fora do complexo jurídico antigo. Buscamos sempre uma solução efetiva. E a inteligência artificial é um dos modos de expressão, um dos modos de serventia atuais para o desenvolvimento de contratos seguros e que levem as partes a uma segurança jurídico, legal, na celebração dos contratos. Como vocês veem, temos que pensar fora da caixa, fora das bases físicas que sempre fomos acostumados a pensar. Precisamos de uma inteligência voltada para a solução dos conflitos judiciais, para uma solução efetiva que leve os contratantes a, por si mesmo, evitarem a questão de responsabilidade e a questão, evitando assim, lides judiciais desnecessárias e custosas, que podem demorar por anos e anos, porque não foram celebrados contratos de forma justa e de acordo com a legislação vigente. E aí temos um novo problema também. O problema é que temos um Código Civil já há muito, apesar de novo, relativamente novo, de 2002, temos uma defasagem também incrível. Mas temos a defasagem por quê? Porque a evolução do direito ainda é pensada no modo físico. Enquanto não refletirmos a realidade e a velocidade desses contratos e a necessidade da criação de novos institutos, jamais conseguiremos dar o mínimo de segurança para aqueles que têm um prejuízo
ao contratar ou ao realizar contratos digitais. Então, não podemos pensar que os elementos que hoje estão à nossa disposição são suficientes para resgatar a neutralidade, resgatar o compromisso estabelecido nos contratos vigentes. Precisamos de novidades, precisamos de um saber direito, precisamos colocar uma ideia, precisamos colocar à disposição dos contratantes tecnologias e ideias, como já dito, a inteligência artificial, para celebrar de forma segura os contratos, dando e atribuindo responsabilidades legais, responsabilidades jurídicas, que, no momento em que estes contratos forem, de alguma forma, desrespeitados, que exista uma devida segurança jurídica. A segurança jurídica dependerá de toda sorte ao desenvolvimento das tecnologias disponíveis para a segurança dos contratos digitais. Por isso, temos, como profissionais do direito, tentar acompanhar esta evolução de forma séria, de forma escorreita e de forma a dar segurança àqueles que nos procuram. E esta segurança somente será conquistada, somente será conseguida, se estivermos aptos a orientar, aptos a manusear e aptos a indicar as melhores soluções provenientes dos recursos tecnológicos disponíveis para cada uma das partes. Não tenho dúvida hoje que a celebração de contratos digitais, a quantidade de informações existentes nos produtos vinculados em sites, vinculados em magazines, vinculados em lojas comerciais, dispostas na internet, não tenho dúvida alguma de que, desde que celebrado de acordo com a lei, celebrado de conformidade com os elementos mínimos de proteção e de prevenção, esse contrato será mais garantido, será mais instruído de provas do que um contrato no meio físico. Porque aquele contrato digital, aquele produto, já vem com todas as especificações, alguns com direcionamentos visuais e muitos detalhes, inclusive, quanto a tamanho e quanto a qualidade. Então, a análise feita na grande maioria dos sites sérios de compra e venda tem todo um arcabouço de informações sobre aquela contratação e sobre os produtos vendidos do que um simples, muitas das vezes, um simples vendedor ou um simples contratante que muitas vezes não tem treinamento ou sequer sabe das especificações daquele produto. E ainda, os trâmites para a celebração do contrato e para o pagamento das avessas contratadas, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, por óbvio, não são feitas em dinheiro espécie. São feitas através de pagamentos virtuais com segurança, com criptografia e com todos os elementos disponíveis tecnológicos para dar segurança àquele comprador. Muitas das vezes, inclusive,
em produtos comprados pela via eletrônica tem, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o direito chamado, um direito específico, chamado direito de arrependimento. Além de todas as informações postas, além de todas as cláusulas vigentes, temos ainda a questão do direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento coloca o comprador numa situação de extrema vantagem. Além das informações constantes do produto especificadas, tem aí cláusulas contratuais e todas as especificações necessárias para a realização de uma compra, inclusive com direito de arrependimento. Bom, com base nessa situação, com base em toda a explanação, vamos agora ver os quiz que eu preparei para as senhoras e para os senhores. Vamos dar uma olhada no quiz. Os contratos eletrônicos têm validade jurídica? A. Sim, sempre. B. Não, jamais. C. Apenas com assinatura reconhecida. E D. Sim, desde que cumpram os requisitos legais. Você que está atento, qual é a resposta? Letra D. Sim, desde que cumpram os requisitos legais. Claro que, tanto no modo físico quanto no modo digital, temos que os contratos devem ser cumpridos e devem ter suas premissas organizadas em um estatuto legal. Então, dependendo se as normas gerais permitem aquele contrato, o contrato pode ser, sim, estabelecido. Vamos ao novo quiz. É válida a utilização de contratos eletrônicos em processo judicial? A. Sim, sempre. B. Não, jamais. C. Apenas no modo físico. E D. Sim, desde que cumpram os requisitos legais. Vamos ver qual é a resposta? Sim, desde que cumpram os requisitos legais. Ora, com o processo judicial eletrônico, obviamente que os contratos judiciais podem ser elencados em um processo digital. Portanto, eles são plenamente válidos e podem ser requeridas as suas devidas responsabilidades em um processo judicial eletrônico, o PJE. Vamos para o último quiz. É válida a assinatura digital em documentos? A. Sim, sempre. B. Não, jamais. C. Apenas no modo físico. E D. Sim, desde que cumpram os requisitos legais. Que tal? Qual a resposta correta? Sim, desde que cumpram os requisitos legais. Tanto nos contratos físicos quanto nos contratos eletrônicos, obviamente que existem requisitos mínimos dependendo do que for ser contratado. Dependendo do contrato, em objeto lícito, partes, obviamente, legítimas e partes competentes podem celebrar contratos. Objeto lícito e partes competentes. Bom, visto as questões gerais, vistas o quiz, as perguntas, vemos que, por fim, temos a necessidade, e em todas as aulas temos insistido na transformação e na revolução do conceito de ideias. Não podemos jamais nos manter inertes a essa avalanche de informações jurídicas, legais, que têm sido efetivadas no mundo virtual. Não podemos mais pensar direito, saber direito, elencando as situações físicas. Precisamos consertar nossa inteligência no sentido de
vislumbrar que o caminho que estamos percorrendo é um caminho sem volta. Não há opções para o profissional do direito de abandonar o impacto da tecnologia, seja ela nos contratos, seja ela em outras atividades ou outros ramos do direito, sob pena de o profissional ficar totalmente fora do mercado de trabalho. Seja ele que profissional for da área jurídica. Ele deverá entender, deverá estabelecer conceitos, deverá estabelecer posições adequadas para trazer garantias normais, garantias específicas para o cumprimento das relações humanas e contratuais, deixando a segurança, colaborando para uma segurança jurídica mais próxima do possível para dar garantia àquelas partes contratantes. Só o profissional que entenda a realidade e compreenda o mecanismo de evolução em que o direito vem se pautando, será capaz de vislumbrar, de atentar e de dar segurança àquele contratante que deseja adquirir produtos, que deseja celebrar todo e qualquer tipo de contrato pela via eletrônica, pela via digital. Acabamos assim, eu espero que todos tenham gostado, acabamos assim essa aula sobre direito digital dos contratos e aguardamos você na próxima aula que vai falar sobre disponibilidade de dados judiciais. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.